Escutamos e estamos gravando também. Pode ficar à vontade, qualquer dúvida, estamos aqui. Ok, tá bom o som? Tá ótimo. Tá até aumentar. A internet está um pouco ruim. Eu agradeço o convite, é um prazer estar representando o DPO. Nesse formato, né, eu já participei de outros cursos de ambientação em auditório. A pandemia nos mostra novas formas, né? É estranho a gente receber uma servidora nova também, a diretoria de planejamento, e é diferente, né? A gente não poder ver pessoalmente o novo servidor, dar as boas-vindas, a gente costuma fazer um café da manhã, mas faz parte, acho que é um aprendizado que a gente vai levar para a vida toda, aprender a valorizar até as pequenas coisas que a gente tem no dia a dia. Bom, eu quero começar me apresentando, né? Sou Kátia, atuo no DPO, servidora técnica administrativa também, servidora do quadro desde 2008. Meu cargo é economista. Na área de planejamento, eu estou desde 2009, como diretora de planejamento desde 2015. Então, basicamente, eu tenho muita experiência nessa área, tenho um carinho enorme pela universidade, por tudo que a universidade me proporcionou, pelas conquistas pessoais, financeiras, pelo amadurecimento, né? A minha visão de mundo hoje dentro da universidade, ela é completamente diferente daquela servidora que ingressou em 2008. E, assim, é muito importante, eu acho que, para começar, a mensagem que eu quero deixar para os nossos servidores é que aproveitem todas as oportunidades, né, da universidade. Não fiquem se apegados apenas ao cargo que vocês exercem. A universidade, ela dispõe muitas coisas, né? A gente tem vários cursos de capacitação, tem o MBA Idiomas, tem os cursos de mestrado e doutorado. Eu mesma fui aluna da primeira turma de mestrado profissional para servidores lá em 2011. Agora a gente está com uma expectativa de um doutorado também direcionado aos servidores. Inúmeros projetos de pesquisa. Então, gente, vamos aproveitar tudo que a universidade disponibiliza. Não vamos ficar apegados apenas àquela nossa função de cargo que a gente tem por regimento de exercer. A universidade tem muito a oferecer e cabe a cada um buscar suas melhores oportunidades. Vamos engajar nas ações da universidade. A gente está passando por um momento complicado, que quando eu for falar um pouquinho do orçamento, né, eu vou citar isso, que a gente precisa cada vez mais de um envolvimento de todos os servidores, que a gente está naquele momento de fazer mais com menos. E para isso, não é só o DPO, não é só a administração superior, a gente precisa de uma consciência de todos os servidores que o momento realmente é da gente se juntar, se apoiar e buscar uma universidade melhor, né? Pensar nos nossos filhos, nos nossos sobrinhos, a gente sempre brinca que a gente está trabalhando hoje para que os nossos filhos, os nossos sobrinhos tenham uma universidade de excelência no futuro, né? Então, essa é a mensagem inicial que eu quero passar para vocês e dar boas-vindas, que vocês sejam felizes dentro da universidade, se realizem, que eu sou um exemplo de servidora que cheguei aqui há anos atrás e nunca quis sair. A gente tem realmente a disparidade salarial, principalmente por ser em Brasília, né? Mas eu adorei o ambiente da universidade e aqui eu quis ficar e aqui eu quis construir a minha carreira, ser uma profissional reconhecida e sou muito feliz por isso e eu desejo que no futuro todos vocês também sejam muito felizes dentro da universidade e usufruam de tudo que ela pode oferecer a cada um de vocês. Eu vou projetar aqui, compartilhar a tela, tá bom? Vamos fazer o seguinte, né, Felipe? Eu vou fazer a apresentação, fiz uma apresentação curta, para não ficar cansativa, e depois, no final, a gente abre para algumas dúvidas e perguntas. Deixa eu botar aqui, vou tirar e vou colocar em tela cheia logo de uma vez. Acho que pegou outra apresentação. A gente está vendo estrutura administrativa e acadêmica com apoio ao ensino e à pesquisa. Vocês estão vendo essa certinha?
Eu acho que está certo, sim. Uhum. Tá. Porque para mim estava aparecendo outra, uma apresentação que eu usei, estava fazendo para o DPO ontem. Acho que agora está certa. Bom, então vou falar um pouco da estrutura administrativa e acadêmica. Nem vou me apegar muito nas. Vou citar os conselhos, porque eu vou falar um pouquinho de governança, mas não vou me apegar muito às questões de definições, até porque a próxima palestra vai falar sobre os conselhos, né? Para não ficar um pouco repetitivo. Vai falar de conselhos, o regimento e o estatuto. Bom, quem nós somos, né? Primeiro que a gente está falando de uma das maiores universidades do país. A UNB hoje ela é composta por 4 campos, então nós temos o campus Darcy Ribeiro, Planaltina, Ceilândia e Gama. São 12 institutos, 14 faculdades, 55 departamentos, 17 centros, 8 decanatos, 4 secretarias e assessorias, 8 órgãos complementares, 5 órgãos auxiliares, 2 hospitais veterinários, que é o de menor porte e o hospital de grande porte, 4 bibliotecas e a Fazenda Água Limpa. Esses dados que eu estou usando, pessoal, até é bom referenciar, são dados do relatório de gestão 2020, nossos últimos dados oficiais. Então, esses dados, eu vou falar um pouquinho agora de força de trabalho, é importante dizer que são os dados que o DGP forneceu até 31 de dezembro de 2020. Esses dados, eles mudam a todo momento, né? Então, toda essa apresentação, todos os dados, é baseado no relatório de gestão 2020, foi o relatório que a gente disponibilizou como prestação de contas ao TCU agora no mês de junho, e oficialmente são os últimos dados oficiais da universidade para os órgãos de controle e para a sociedade. Então, a gente tem a nossa força de trabalho, então a gente tem essa grande estrutura, né, uma estrutura enorme, um campus aberto, que requer muita segurança, requer um potencial para limpeza e manutenção, e temos a nossa força de trabalho, que ela é composta por 2.609 docentes, 3.209 técnicos, 285 estagiários e 1.140 terceirizados. Então, a gente tem aí uma força de trabalho de mais de 6.000 pessoas para conseguir fazer girar toda essa estrutura que a gente mencionou aqui do lado. Se a gente for pensar na nossa força de trabalho, e aqui estão uns dados da nossa excelência acadêmica, a gente consegue perceber que nos 4 campos a gente tem uma comunidade universitária com mais de 50.000 pessoas. Por que é tão complexo gerenciar a universidade? Porque a gente está falando de uma cidade. A UNB ela é uma cidade, né? A gente tem mais de 6.000 servidores. Olha a quantidade de alunos matriculados em 2020. Lembrando que esses dados de alunos matriculados em 2020, ele é, na verdade, o semestre de agosto de 2020, porque com a questão da suspensão das aulas no início de março de 2020, o semestre foi suspenso e ele só recomeçou em agosto de 2020. Então, a gente está com esse atraso no calendário acadêmico, né? Então, na verdade, esses dados são os dados que a gente retirou no sistema no início de fevereiro de 2021. Embora ele cite que é o semestre de 2020, mas é as matrículas de fevereiro de 2021, porque a gente está com esse atraso no calendário letivo. Então, a gente teve 44.330 alunos matriculados, sendo 34.487 só na graduação. Então, é um número enorme de alunos, né? A gente tem 135 cursos de graduação, 92 de mestrado, 72 de doutorado e 3 residências multidisciplinar, que aí tem residência a médica, veterinária, tudo incluso. E temos nossos 91 programas de pós-graduação. Quando a gente analisa todos esses números de alunos, mais a nossa força de trabalho, a gente tem essa comunidade universitária, mais os visitantes, pesquisadores, a sociedade, a comunidade do DF, nem que frequenta a universidade, a gente tem, em épocas normais, a gente recebe muitas visitas das escolas públicas, a gente tem uma comunidade enorme, mais de 55.000 pessoas transitando nos campos, e o grande desafio é manter essa estrutura, fazer essa máquina funcionar. E aí é a questão da gente ter uma excelência acadêmica, priorizar as atividades finalísticas, mas também envolve as questões ligadas à segurança, à manutenção, à limpeza, à alimentação, aos apoios socioeconômicos, aqueles alunos que têm uma vulnerabilidade social. Então, é um processo de gestão complexo,
e que requer realmente um processo muito participativo e de apoio, que vem muito baseado nas decisões colegiadas, nos conselhos, para a gente conseguir gerir de uma forma que atenda a esse conjunto, né? Porque são um conjunto de necessidades envolvidas que não é fácil, é uma decisão complexa. A todo momento, os gestores estão tendo que tomar tomadas de decisões complexas, fora aquelas determinações que também é um problema que a gente enfrenta hoje, né? A todo momento está saindo novos normativos dos órgãos de controle, do MEC, e a todo momento a gente já está se adaptando também a esses normativos novos. Então, essa é a nossa estrutura. Esse desenho do organograma, eu até coloquei aqui, vocês não vão conseguir enxergar bem, mas é só para vocês terem uma noção, né, de como é nosso organograma, a quantidade de caixinhas, que é essa complexidade que eu quero que vocês entendam, onde vocês estão inseridos. Então, a gente começa no topo, né, com os conselhos e suas respectivas câmeras. Tem a parte da administração superior, a reitoria, a vice, as suas secretarias. E aí, em vermelhinho, a base, os decanatos. Temos os 8 decanatos. Depois desce para as suas diretorias, as unidades acadêmicas, as secretarias, os centros. Então, é realmente uma estrutura enorme. E essa é a ordem que a gente tem, né, do desenho do organograma. Mais à frente eu vou mostrar para vocês isso tudo dentro de uma estrutura de governança. Então, a gente vai falar um pouquinho da estrutura de governança, porque a gente tem essa estrutura física, né, que é as unidades acadêmicas e as administrativas. Então, as acadêmicas ligadas à área finalística, que é ensino, pesquisa e extensão, e as administrativas que dão os processos de apoio para que essas atividades finalísticas aconteçam, cada uma dentro da sua importância. Então, a parte administrativa também é de suma importância, porque é a gente que dá o apoio e dá o subsídio para que essas atividades finalísticas elas aconteçam na prática. Então, não existe uma aula de laboratório se não tiver um técnico administrativo cuidando do laboratório e preparando os equipamentos. Essa é a lógica que acontece, cada um dentro da sua importância. Então, nós temos a estrutura de governança na universidade. A universidade é composta pelos órgãos colegiados. Todas as decisões são participativas, não existem decisões unilaterais, tanto dentro das unidades acadêmicas, administrativas, com seus conselhos, com seus colegiados, quanto na administração superior, com os colegiados superiores. Nosso CONSUNE, o Conselho Universitário, que é responsável por formular todas as políticas globais da universidade, todas as diretrizes. Então, todas as nossas grandes decisões, elas passam dentro do CONSUNE. Na próxima palestra que vai falar sobre os colegiados, provavelmente vai detalhar, né, todas essas competências do CONSUNE. Tem o CEP, que o CEP delibera para as questões finalísticas, né, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Esse, como exemplo da importância do CEP, e aí as suas respectivas câmaras de ensino, de pesquisa, de extensão. Essas últimas decisões do ensino remoto emergencial foram inúmeras reuniões do CEP, reuniões extensas que duraram assim mais de 4 horas, 5 horas de reuniões. Então, todas as decisões desse novo formato de ensino remoto emergencial foram decisões tomadas em reuniões do CEP. Nenhum momento a administração superior tomou uma decisão sozinha, sempre foi dentro do CEP, com a votação dos membros, reuniões gravadas, todo um processo formalizado. Temos o CAD, que aí o CAD já é para as questões mais administrativas, econômicas e financeiras. Por exemplo, o nosso relatório de gestão anual, que é um documento de prestação de contas, ele é aprovado no CAD, ele tem que ser aprovado do CAD. O nosso plano de desenvolvimento institucional, o PDI, que é o nosso principal instrumento de estratégias, ele é aprovado dentro do CAD, o nosso plano de obras. Então, o CAD já ele é mais para essas questões administrativas, econômicas, financeiras, ligadas às questões de pessoal também. E o Conselho Universitário, que aí já é mais ligado às questões e recomendações, e o Conselho ele já tem um foco um pouco diferente, né? Que ele já não é mais deliberativo, ele já é mais consultivo, que dá opiniões e recomendações à administração superior. Então, aqui a gente tem um modelo de governança interna. Esse ano a gente até está com uma tarefa agora para esse segundo semestre, que é desenhar um novo modelo de governança. Então, a gente vai
tem um grupo de trabalho para fazer um novo desenho de governança, que esse até foi um desenho feito internamente para a DPL, até para a gente cumprir um normativo do TCU. Então, nesse nosso modelo de governança, a gente começa com a nossa instância máxima deliberativa, que é o CONSUNE, né? E o CONSUNE, ele está ligado às instâncias superiores, que são os outros 3 conselhos, o CEP, o CAD e o Conselho Universitário. Ao lado desses conselhos, dessas instâncias deliberativas, a gente tem as câmaras. Então, por exemplo, o CAD, ele tem a CAPRO, a Câmara de Projetos, ele tem a CEPAD, a Câmara de Administração e Planejamento, o CEP tem a SEG, tem a SEX, então cada um desses tem as suas respectivas câmaras, tem a Câmara de Gestão de Pessoas, também aqui ligado ao CAD. Nós temos como instância executiva a reitoria, a vice-reitoria e os decanatos. Esse daqui é o nosso rol de responsáveis, o TCU pede um rol de responsáveis pelos nossos atos de gestão. Então, o rol de responsáveis da universidade, ele está nessa caixinha das instâncias executivas, que é a reitora, a vice e os decanos dos respectivos decanatos. Temos as instâncias auxiliares, onde entram as secretarias, os órgãos auxiliares, complementares, inúmeros comitês, comissões, assessorias. A gente tem hoje atuando fortemente, de suma importância, comitês específicos que foram criados para esse momento da pandemia. Então, a gente tem o COES, tem o SECAR, tem o COPEI, comitês que estão atuando para organizar essas ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19, e os comitês gerais, como o Comitê de Segurança, Comitê de TI. Então, a gente está enquadrado nessas instâncias internas auxiliares e complementares. Ligada a todas essas caixinhas, a gente tem na base, então, que são as nossas atividades finalísticas, as instâncias acadêmicas, os nossos institutos, faculdades, departamentos, núcleos e centros. E cada um desses institutos e faculdades, de acordo com a sua estrutura interna, com o seu regimento interno, porque essas unidades também têm um regimento interno, com as suas competências e as suas áreas de atuação, temos os seus conselhos e colegiados. Então, muitas dessas decisões que as faculdades, os institutos tomam, os departamentos, também são aprovadas dentro dos seus conselhos e colegiados. Então, isso tudo interligado mostra que o nosso governo de governança interna, nosso modelo de governança interna, ele é um modelo participativo e que as decisões são tomadas em conjunto, cada um dentro das suas esferas e das suas competências, de uma forma que, mesmo que seja lá na ponta, na unidade finalística, essas repercussões e essas decisões acabam no futuro também passando pelos conselhos superiores. Então, esse é o nosso modelo de governança atual. Que eu vou falar rapidinho, assim, é só para vocês entenderem, então, aqui tem uma figura dos nossos macroprocessos finalísticos, que é como a gente se interlaça e se alinha para entregar os resultados para a sociedade, né? O valor público que a gente entrega à sociedade. Então, a gente tem aqui um desenho que mostra desde os nossos fornecedores e nosso ambiente interno, os nossos macroprocessos de apoio, que aí vem basicamente toda a parte administrativa, a gestão estratégica, o desenvolvimento organizacional, orçamentária e financeira, as compras e contratações, a gestão de pessoas, a infraestrutura, a comunicação, a comunidade, o apoio à comunidade, que aqui são as ações do DAC, que também é uma área que, nessa questão da pandemia, do enfrentamento, tem se destacado tanto, assim, dá um orgulho, porque são tantas ações de apoio à comunidade, ações psicossociais, de saúde mental, os editais de apoio aos estudantes com vulnerabilidade, para comprar equipamento, chip de internet, e até para os próprios servidores administrativos, que a gente teve a possibilidade, o servidor que precisou, que não tinha equipamento, pôde pegar emprestados equipamentos para trabalhar em casa, teve servidor que levou até cadeira para se sentir mais confortável. Então, isso tudo está dentro dessa política de apoio à comunidade que a universidade desenvolve. Ligado a esses processos de apoio, nós temos, então, aqui em cima as políticas e diretrizes. Então, a gente tem os normativos que a gente segue, né? Os normativos que vêm do governo federal, do MEC, do Ministério da Economia. E aí a gente até
em alguns casos, desdobra esses normativos, essas diretrizes para as orientações internas através de atos, né, atos da reitoria ou atos específicos das próprias unidades. Temos os órgãos de controle, que a cada momento eles estão mais, vamos dizer, não é olhando a gente, né? Eles estão exigindo mais, então a gente passa uma grande parte do nosso tempo respondendo esses órgãos de controle, o TCU, a CGU. Temos a questão das parcerias dos financiadores, que são muitas vezes até acontece por meio das famosas TEDs, né, que é os termos de transferência. Então, temos ONGs, empresas públicas, vários ministérios, a gente tem muita parceria com o Ministério da Saúde, Ministério da Ciência e Tecnologia, dentro do próprio MEC, com o FNDE, com a CAPES, as fundações de apoio. E aí a gente vem, então, para os nossos processos finalísticos. Então, a gente tem os macroprocessos de apoio que suportam esses macroprocessos finalísticos, que está aqui dividido nos 3 pilares, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Dentro, então, dessas áreas finalísticas, que são executadas pelas unidades acadêmicas e centros vinculados às unidades, e a gente gera os resultados à sociedade, né? O valor público que a universidade gera, o valor público que a universidade gera, a gente até construiu um modelo que foi de cadeia de valor, que acabou de ser aprovado pela reitora, pelos decanos, que vai ser incluso agora, precisa passar pelo CAD para ser incluso no nosso PDI, que é impressionante o valor público que a gente gera. É muito mais do que um aluno formado ou um aluno diplomado. A universidade, ela gera inúmeros valores públicos à sociedade. Então, aqui é um mero resumo, né? Que são os formados, os graduados, os pós-graduados, os projetos científicos e acadêmicos, mas uma série de relação universidade, sociedade e produtos que a universidade propicia à sociedade, né? Tem todo um apoio geral em produtos, um valor que a universidade ela consegue gerar para a sociedade, não só do GDF, dessa região, mas do país e comunidade internacional também. Então, esse aqui é um resumo dos nossos macroprocessos de apoio finalísticos, para vocês entenderem como que está interligado as nossas funções. E aí, se a gente falou em governança, no conceito de governança, ela inclui a liderança, que aí tem a administração superior com seus conselhos, liderança, estratégia e controle. O controle ele também está ligado não só aos órgãos de controle externo, mas o controle interno. A gente tem uma unidade de auditoria interna que é responsável pelo nosso controle interno, e também tem esses colegiados e conselhos que exercem essa função também de controle. Então, a gente tem a liderança, o controle e a gente tem a estratégia. E onde está a estratégia da universidade? O principal instrumento de estratégia da universidade é o Plano de Desenvolvimento Institucional, o nosso PDI. O PDI é um documento obrigatório para qualquer instituição de ensino superior, não só pública, mas as privadas também são obrigadas a ter um PDI. Tem os normativos do MEC, né, que especificam e detalham quais são as informações que o PDI precisa conter. Então, o nosso PDI, ele identifica a UNB no que diz respeito à sua filosofia de trabalho, a missão a que se propõe, as diretrizes pedagógicas que orientam as suas ações, a sua estrutura organizacional e as atividades acadêmicas que desenvolve e o que pretende desenvolver. O nosso PDI em vigor é o PDI 2018-2022, ele é elaborado pela Diretoria de Planejamento, a qual eu faço parte. Foi um processo participativo. É importante exemplificar que o planejamento institucional, ele está contido no PDI, ele é uma parte do PDI. Então, quando a gente pergunta da estratégia, os objetivos, os indicadores e metas da universidade para o ciclo de 2018 a 2022, eles estão contidos no PDI. Mas o PDI, ele traz uma série de informações a mais, além do nosso planejamento, que é essa estrutura que o MEC exige. Então, o PDI, no final, eu vou até citar alguns documentos que são interessantes vocês lerem, para vocês conhecerem a universidade. Ele é um documento que retrata muito bem a universidade, né? Que, além do planejamento, ele traz toda essa estrutura, traz as políticas educacionais, as políticas de ensino, a questão do pessoal e tudo que a gente pretende
seguir até 2022. Então, quando a gente falar em estratégia, a nossa estratégia, ela está contida no PDI. O nosso principal documento de estratégia da universidade para os próximos anos é o PDI. O ano que vem, esse ano agora, a gente vai começar já as pesquisas de metodologia, para a gente, o ano que vem, já começar a elaborar o novo PDI, que o ciclo se encerra o ano que vem, a gente vai começar a elaboração do novo plano. Hoje, a nossa metodologia ela é baseada no Balance Scorecard, porque o foco é esse, é tentar mostrar os resultados e o desempenho da universidade. Anualmente, nós fazemos o relatório de monitoramento do PDI, onde essas unidades estruturantes que fazem parte do PDI, atualmente são 25 unidades estruturantes. Nesse relatório de monitoramento do PDI, a gente consegue acompanhar os indicadores e metas e os resultados dessas unidades e um panorama geral do contexto da universidade. E anualmente a gente divulga esse relatório. De 2020 está pronto agora, vai ser disponibilizado ao site. Também depois eu vou citar, mostrar onde está, que é importante vocês conhecerem. Então, esse é o nosso principal documento de estratégia da universidade. Vou mostrar para vocês um pouquinho, então, a gente está falando de estratégias. O nosso mapa estratégico está lá no PDI. É um mapa estratégico também customizado, baseado na metodologia BSC, mas aquelas perspectivas do BSC, elas foram customizadas. Então, a gente tem aqui na base, na perspectiva de desenvolvimento institucional, as diretrizes ligadas à área de desenvolvimento institucional, um pouco mais ligadas às questões administrativas. No verde, no foco de atuação, as áreas finalísticas, então a gente consegue, eu não vou ler cada um, porque senão vai ficar cansativo, né? Vou recomendar o documento para depois quem tiver interesse conseguir fazer a leitura. Então, em cada uma dessas caixinhas verdes, a gente tem uma diretriz institucional para a área, por exemplo, a área de graduação. Garantir a excelência no ensino de graduação por meio de políticas de incentivo à inovação e valorização da docência, a redução da evasão, retenção, assegurando o acesso democrático à universidade. Então, é uma diretriz, e no momento de elaboração desse mapa estratégico, isso foi em reuniões dos conselhos, em reuniões da administração superior. Então, não foi uma pessoa que chegou e escreveu, foram várias discussões até chegar a esse texto final. Cada uma dessas caixinhas é ligada a uma grande área de atuação. Então, as diretrizes institucionais para graduação, para pós, para a área de infraestrutura, para a área de TI. E, por fim, a gente leva a nossa perspectiva sociedade, que é formar cidadãs e cidadãos éticos qualificados para o ensino profissional, comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico sustentável e com a busca de soluções inovadoras para os problemas do país. E no topo, a nossa missão e visão, que essas depois tem um slide específico, essa eu vou ler para vocês, que é importante que todos conheçam. A leitura desse mapa, ela acontece da base para o topo, então a gente tem o desenvolvimento institucional, dando suporte às diretrizes do foco de atuação, e todos levam à diretriz da sociedade, até o atingimento da nossa missão e a nossa visão de futuro. O mapa estratégico, o ideal é que cada um de nós, ao ler essas caixinhas, a gente consiga se enxergar dentro delas e ver onde que a gente pode contribuir. Por exemplo, tem uma caixinha aqui que quando eu leio ela, eu sei que é aqui que eu vou atuar, e é aqui que eu posso contribuir para a missão da universidade. Fomentar e elaborar o planejamento da universidade, sustentados por meio de política orçamentária e de avaliação, voltadas para o desenvolvimento institucional. Então, é nessa caixinha que eu atuo e é através das ações que eu vou desenvolver aqui dentro que, de uma forma ou outra, eu estou contribuindo para a missão da universidade. Essa é a forma de leitura e de interpretação do nosso mapa estratégico. Então, vamos lá. Qual é a missão da universidade? A missão da universidade é ser uma universidade inovadora e inclusiva, comprometida com as finalidades essenciais de ensino, pesquisa e extensão, integradas para a formação de cidadãs e cidadãos éticos e qualificados para o exercício profissional e empenhados na busca de soluções democráticas para as questões nacionais e internacionais, por meio de atuação de excelência. E a nossa visão de futuro, que é como a gente quer se enxergar no futuro, como a universidade pretende se encontrar no futuro? Ser uma referência nacional em ensino, pesquisa e extensão,
com inserção local, regional e internacional, inovadora, inclusiva, transparente e democrática, com gestão eficaz e qualidade de vida. Gestão orçamentária e financeira. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Porque deu um pico aqui na internet, eu não sei se travou. Estamos. Tá. Ótima conexão. Então, eu pensei até que tinha caído, por isso que eu estou perguntando. Bom, então agora a gente tem essa estrutura da universidade, né, dividida entre a estrutura administrativa, a estrutura acadêmica, que a gente já viu que é uma enorme. A gente tem a administração superior, suportada pelos órgãos colegiados, os conselhos superiores. A gente tem a nossa governança, que é uma forma de alinhamento, né, de toda essa gestão, para ser um processo participativo, para auxiliar nas nossas tomadas de decisões. E a gente tem, por outro lado, a nossa gestão orçamentária e financeira, que é o recurso que a gente recebe do governo para poder executar nossas ações finalísticas e poder entregar o resultado à sociedade. Eu não vou entrar aqui em detalhes de orçamento, porque eu vou deixar o modelo, vou mostrar para vocês onde está o relatório de gestão. Lá tem um capítulo específico só para mostrar os detalhes orçamentários e financeiros, para quem tiver interesse nessa temática, né? Um detalhe de ações orçamentárias, quanto vem em cada ação, qual é a destinação de cada ação, todos os problemas orçamentários envolvidos, porque a questão orçamentária, infelizmente, ultimamente, ela não é um assunto fácil de lidar. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é como é complicado a gente gerir toda essa estrutura enorme que a gente conheceu anteriormente, com um orçamento, conforme vocês podem ver aqui no gráfico. Eu escolhi esse gráfico que veio retirado lá do relatório de gestão, um orçamento que está diminuindo a cada ano, que está sendo contingenciado. Então, no próprio capítulo, a diretoria de orçamento detalha que não é só o nosso orçamento que ele está sendo reduzido. Durante o exercício, a gente recebe, enfrenta, na verdade, né? Enfrenta diversos problemas ligados à execução orçamentária e financeira, que são ligados a contingenciamentos, bloqueios, atraso de liberação de financiamento. A todo momento, a equipe precisa estar trabalhando, remanejando o recurso entre ações para tentar cumprir as nossas atividades. O foco da gestão é priorizar as atividades finalísticas. Então, ocorre todo um acompanhamento desse orçamento para tentar priorizar ao máximo as atividades finalísticas. Então, a gente consegue perceber aí pela linha verde e pela linha azul, como o orçamento, né, ao longo desses últimos anos, ele continuou um pouco estável, apesar das coisas terem subido muito. Os nossos grandes gastos estão ligados aos contratos terceirizados, a essa manutenção da estrutura da universidade. Então, você vê que os números caíram quando chegou em 2019 para 2020. A gente teve uma queda, atualmente, um momento crítico. Está baixíssimo o orçamento, ele não consegue suprir as despesas da universidade. Não é uma realidade só da UNB, né? Vocês devem estar acompanhando as notícias. É uma realidade das universidades. Todas as universidades estão passando por um momento de sufoco, algumas até ameaçando fechar, porque realmente o orçamento não consegue, principalmente essas grandes universidades, eles não conseguem suprir as despesas para manter toda essa estrutura que a gente viu. Então, a gente tem aqui na linha verde o orçamento que vem da LOA. Nessa segunda linha, na linha azul, são as despesas obrigatórias, né? Que está aí ligadas às despesas com o pessoal, a nossa força de trabalho. Então, vocês podem ver que quando a gente pega as despesas, a LOA, o recurso da LOA, e as despesas obrigatórias, a diferença ela é muito pequena. É uma diferença muito pequena para manter em funcionamento uma estrutura muito grande. Então, quando a gente precisa construir um bloco de sala de aulas ou um prédio, a gente precisa pensar que o problema não é só a obra. O problema é a manutenção desse prédio, né? É a limpeza, é a segurança, é a energia, é a água.
E esse é o problema que a universidade vem enfrentando, porque nós temos uma estrutura física muito grande, um campus aberto, que requer um sistema de segurança bem mais complexo, e um orçamento que a cada ano está reduzindo muito. A gente teve aí nos últimos anos toda uma questão de revisão de contratos, né, adequação, nossas despesas, nossos gastos foram todos readequados para tentar se enquadrar dentro desses orçamentos. Na verdade, eles foram enxugados. A gente teve questões de políticas ligadas a estagiários, teve redução do quadro de estagiários. Todos os contratos terceirizados, eles passaram por revisão. A gente teve mudanças para tentar conseguir pagar. A gente chegou um momento que foi um momento tão crítico. E aí eu acompanhei de perto, porque essa questão orçamentária, ela tá lá, né? Tá lá no meu decanato. Eram reuniões que iam até tarde da noite. Para os grupos, né? As comissões, os grupos de trabalho, revisando esses contratos para buscar formas da gente conseguir ter um serviço mínimo necessário, mas que a gente conseguisse pagar, porque chegou um momento que a gente não tinha condição de pagar os contratos. Então, ocorreu isso, esse ajuste nos contratos. A nossa forma, por exemplo, de limpeza nos setores, ela foi modificada, né? Foi reduzida, a gente não tem mais o mesmo nível de limpeza que a gente tinha, a mesma frequência, porque a gente precisou se adequar à nossa nova realidade financeira. É muito parecido com o que acontece na casa da gente, né? Quando as coisas apertam, a gente tenta ver aonde que dá para cortar, para tentar se enquadrar no orçamento. E é justamente isso que a universidade vem enfrentando a cada ano. Uma situação muito crítica. Quem trabalha nessa área é desesperador realmente, porque além do orçamento ser baixo, ainda enfrenta situações de contingenciamento, de bloqueios. É uma área que vivencia todo dia muito estresse. Então, a gente consegue ver aí nessa linha de baixo, na linha amarela e na linha laranja, as nossas despesas no amarelo de custeio e no laranja de investimento. E aí, o que assusta muito é como o nosso recurso para investimento ele é baixo. Então, o nosso recurso para investimento ele está muito baixo. E para investimento, o que é essas despesas ligadas a investimentos? São as obras, são as compras de equipamentos para os laboratórios. E aí, então, como a gente vai manter uma estrutura de pesquisa se a gente não tem recurso direcionado a comprar materiais para os laboratórios? Como a gente vai construir obras, uma comunidade que cresce, que precisa de salas de aula, a gente tem problemas de sala de aula, se a gente não tem recursos direcionados às obras. Então, eu escolhi esse gráfico, lá no capítulo tem uma série de gráficos, até um detalhamento, porque é só para vocês conseguirem visualizar como realmente a questão orçamentária e financeira, ela é gravíssima. Ela é muito grave porque a gente tem são despesas altíssimas com um orçamento que a cada ano se reduz mais. E aí, então, o grande desafio é conseguir fazer a universidade continuar funcionando com excelência, com o orçamento que a cada ano está reduzindo mais. E o orçamento 2021, que aqui são os dados de 2020, o orçamento 2021, se já tivesse uma continuação desse gráfico, já seria mais baixo, porque o nosso orçamento desse ano ele é mais baixo do que o do ano anterior. Então, no momento que a gente tem um reajuste de contratos, um reajuste de preços, para o outro lado, a gente tem um orçamento que a cada ano diminui. Então, essas são as dificuldades que a gente enfrenta. Como que a gente está conseguindo sobreviver, né, com esse orçamento do governo que diminui a cada ano? Porque a universidade, ela se destaca perante as outras universidades do país porque a gente tem uma receita própria muito alta. Então, no próximo gráfico eu vou mostrar para vocês, vocês vão conseguir enxergar o que é o orçamento que veio do governo, o que é o orçamento próprio, para vocês entenderem que a gente está sobrevivendo porque a gente tem uma receita própria alta. Então, 41% do orçamento que está bancando a universidade, ele vem de receitas próprias. Então, são essas receitas próprias que ajudam a gente a manter essas atividades finalísticas. As receitas próprias são o quê? São os recursos que a universidade arrecada por si só. É uma fonte própria nossa de financiamento, né? Que depende dos bens da universidade, dos projetos, e não depende do governo. Então, como que ocorre essa arrecadação própria? Ela é realizada por diversas unidades da UNB. A nossa principal arrecadação própria, ela ocorre por meio dos
imóveis da universidade. A universidade, ela tem 1.720 imóveis, né? As pessoas, quando ouvem esse número, elas falam, como assim 1.720 imóveis? É um patrimônio imobiliário muito grande. Inclusive, a gente tem uma unidade específica para cuidar desse patrimônio imobiliário, que chama Secretaria de Patrimônio Imobiliário. E como que a universidade conseguiu, né? Muita gente fala, gente, como que a universidade conseguiu 1.700 imóveis? Isso veio da época da criação da universidade. A gente poderia fazer uma palestra, né, só com a Viviane, lá, a secretária da SPI, para falar sobre os imóveis da universidade. Tanto que esse assunto ele é grande, tanto que tem várias situações envolvidas, mas assim, só para matar a curiosidade de vocês, é que esses imóveis surgiram por da universidade. A universidade conseguiu não, recebeu como doação vários terrenos na Asa Norte, né? Na época, a universidade surgiu junto com o surgimento da cidade de Brasília, e aí depois, ao longo dos anos, a universidade foi fazendo uma troca desses terrenos com as construtoras, e as construtoras construíam os prédios, e como pagamento do terreno da universidade, a universidade recebia imóveis. Então, por isso que a universidade tem uma série de imóveis na Asa Norte, que vem desses terrenos de doação, e a universidade, então, quando a construtora fazia o prédio, que eles chamavam de projeções dos terrenos, a gente recebia esses imóveis. Então, nós temos uma série de imóveis de apartamentos na Asa Norte, alguns prédios no setor comercial sul, alguns também nas regiões ali das 400 comerciais, e a nossa receita própria, grande parte dela hoje, ela é bancada por esses bens imóveis que a gente gera. Então, além dos imóveis, que é um patrimônio muito considerável, nós temos os projetos contratados por empresas ou órgãos públicos. Então, a gente tem uma série de projetos, né, que contratam a universidade para executar. Os cursos de especialização, então, a gente tem uma gama de cursos de especialização, que são cursos pagos. Nesse caso, não há problema, eles podem ser pagos. Os projetos de extensão, temos eventos, tem a comercialização de livros pela editora, tem aquelas taxas, por exemplo, as taxas quando atrasa livro, todas essas taxas, isso gera receita própria da universidade, que é o que contribui para auxiliar esse orçamento insuficiente que a gente recebe do governo federal. E como que a universidade, né, nos últimos anos, como que a gente usa essa fonte? Então, a gente pega esse recurso que a gente tem de receita própria e destina ele a uma série de despesas complementares. Por exemplo, para obras, para pagamento de despesas de vigilância, serviços de limpeza e conservação, essa conservação desses bens imóveis, porque também isso gera uma despesa muito grande, manter esses imóveis, todos os serviços de apoio, alguns auxílios a pesquisador, até agora com essas questões do enfrentamento à pandemia, uma parte desse recurso também foi usado para ajudar nessas questões da vulnerabilidade, nas compras de alguns de equipamentos, algumas coisas para as questões do apoio aos editais de vulnerabilidade, também foi utilizado recurso público, pagar energia, pagar água. Então, esses são as despesas que a gente pega esse recurso que é próprio nosso, que é um esforço nosso para arrecadar, para complementar esse orçamento que vem do governo, que é insuficiente para o que a gente precisa. Então, nesses dois mapas, a gente consegue ver como é importante a nossa fonte de receita própria. Então, a gente tem aqui, por exemplo, primeiro é gritante quando a gente olha de 2016 a 2020, como o orçamento está sendo reduzido. Em um momento que os preços sobem, o gasto aumenta e o orçamento está sendo reduzido cada vez mais. E aí a gente tem, em azul, o custeio total, em laranja, o que vem do governo, e em amarelo, o que é custeio próprio, arrecadação própria. Então, a gente consegue perceber como a receita própria ela é importante, né? Como sem ela a gente realmente teria fechado as portas. Se a gente não tivesse uma receita própria alta, a gente não ia conseguir bancar esse funcionamento da universidade. Então, nesse primeiro gráfico, a gente tem as despesas de custeio, né? Que são para o funcionamento, as despesas de manutenção. E no segundo, a gente tem o investimento, as despesas de investimento. Vocês podem ver laranjinha, que é o que vem do Tesouro, como o nosso investimento recebido do governo é baixo. Se a gente dependesse só desse recurso, a universidade estaria sucateada.
porque a gente não ia conseguir comprar os equipamentos que nós precisamos, terminar as obras. A gente tem um plano de obras que ele é anual, então todo ano passa pelo CAD o plano de obras com as obras. E apesar dessas dificuldades, a gente conseguiu entregar algumas obras nos últimos anos, muita coisa importante. Tá? Mas vocês conseguem perceber, eu escolhi até esses gráficos para mostrar para vocês, que eu acho que aqui o importante é a gente ter consciência da dificuldade que a gente passa, né, para conseguir realmente cumprir com a nossa missão institucional. Como o orçamento que vem, ele está diminuindo a cada ano, a gente fez receita própria para continuar mantendo essas despesas todas. Então, se a gente se apega aqui ao 2020, olha só, enquanto a gente teve um orçamento de 5 para o investimento, a gente gastou 20 de receita própria. Então, é um volume muito expressivo e é uma situação gravíssima, né? A gente não tem... O problema é que a gente está sem expectativa também de melhora, né? Nos próximos anos. A situação orçamentária da universidade é uma situação muito crítica. Quem quiser conhecer com detalhes, eu recomendo ler o relatório de gestão, esse capítulo de gestão orçamentária. Lá tem uma parte descritiva que explica perfeitamente todos os problemas orçamentários vivenciados, todos os desafios, que a gente consegue entender claramente essa evolução orçamentária e esse contexto que a gente está inserido atualmente. Bom, então, o que eu quis mostrar para vocês com não quis me atentar, até a decana falou, não vamos se atentar muito a esse problema orçamentário, nem porque vocês estão chegando agora, mas o que eu acho que todo mundo precisa entender isso, que a gente encontra uma universidade num momento crítico, num momento de muitas dificuldades, e que cada vez mais a gente precisa nos auxiliar, a gente precisa nos apoiar e a gente precisa trabalhar em prol da universidade. É como eu disse no início, a gente está no momento de fazer mais com menos. Então, a gente precisa se agarrar com todas as forças, buscar alternativas para tentar contornar esse problema. Todo mundo quer uma universidade melhor, todo mundo quer um trabalho melhor. Eu peguei uma universidade quando eu entrei em 2008, uma universidade sucateada. A gente até conta história. Eu lembro do primeiro computador que eu sentei. Gente, era aquele computador tão antigo, tão antigo, tão antigo. Meia hora só para ligar. E hoje, assim, a gente tem uma estrutura muito boa. A gente tem uma estrutura de equipamentos boa. Os nossos computadores são bons. Cada ano abre os processos, né? Os processos SEI com as demandas para aquisição de equipamentos. A gente tem ar-condicionado nas salas, a gente tem mesa e cadeiras boas para sentar. A universidade de hoje é uma universidade muito diferente da que eu encontrei quando eu entrei em 2018, né? Eu lembro que as calçadas eram quebradas, era realmente uma universidade sucateada. Hoje a gente tem o privilégio de ter uma universidade melhor, mas a situação está grave. Então, é um esforço coletivo para a gente buscar alternativas, cada um contribuir naquilo que é possível, né? Cada um contribuir na sua parte, para ter uma universidade melhor e a gente ter esperança, que eu acho que é o que a gente precisa ter também, uma esperança, né? Que dias melhores, a pandemia serviu para mostrar como a ciência é importante, como a pesquisa é importante. Então, a gente espera que o olhar para a universidade, que o investimento da universidade, que realmente ele tome um outro direcionamento, para que a gente possa trabalhar com calma e realmente focar na nossa missão institucional, né, no valor que a gente entrega para a sociedade, se dedicar às atividades de ensino, pesquisa e extensão, porque hoje a gente até perde tanto tempo ligado com essas questões de resolver problemas por falta de orçamento, inúmeras comissões, grupos de trabalho, para tentar buscar soluções. A mensagem que eu quero passar para vocês, que vocês entendam que cada um de nós precisa contribuir para uma universidade melhor, que o momento é realmente de crise, a gente passa por uma crise, mas que a gente tem muita esperança
que a gente vai conseguir, assim como já aconteceu também em outras épocas, que a gente vai conseguir passar por esse momento e construir uma universidade melhor. Bom, aqui eu vou citar alguns documentos que eu acho importante que a gente tiver a oportunidade de ler. São documentos que retratam o panorama da universidade. São documentos que vocês conseguem ver, no geral, um resumo do que acontece dentro da universidade. Então, nós temos o relatório de gestão 2020. O relatório de gestão, ele é anual, é uma de prestação de contas à comunidade. Então, se vocês colocarem lá no site do DPO, se vocês colocarem o site do DPO, lá tem, a maioria desses documentos tem lá. Então, vocês conseguem ler o relatório de gestão 2020, ele é um modelo novo do TCU em formato de relato integrado, bem sintético, ele é mais resumido, mais em formato de gráficos, mais fácil do que um relatório descritivo. Se vocês têm relatório de gestão, tem um capítulo chamado Valor Público. Então, ele traz 8 temáticas e traz os resultados da universidade. Então, assim, é muito bom para quem entrou agora, para conhecer a universidade, né, nessas 8 temáticas, mas ele traz também um panorama geral de todas as áreas. São todas as ações que foram realizadas em 2020. Esse relatório, a gente até tem um carinho muito grande por ele, porque foi um ano, né, primeiro ano da pandemia, a gente teve que se readaptar, a universidade reinventou, e ele mostra as inúmeras ações que foram feitas em 2020. Tem um item específico mostrando as ações de enfrentamento à pandemia, os comitês e todos os planos e guias que foram criados, mas ele traz os resultados da gestão. E ele mostra que, apesar da gente estar em trabalho remoto, né, a universidade ela fez inúmeras ações, a universidade se reinventou, superou todos os desafios, e a gente não foi assim, vocês estavam trabalhando em casa, porque às vezes a gente ouve esses comentários, né? Vocês estão trabalhando em casa? Vocês estão em casa? Como se a gente estivesse em casa e estivesse de boa, né? Mas não, a gente fez tanta coisa. Quando a gente finalizou esse relatório, muita gente ficou emocionada, realmente, no dia do CAD do relatório, porque mostra como a universidade, apesar dessas dificuldades, conseguiu se manter no foco de executar suas ações, de fazer que o ensino remoto, de um modo emergencial, funcionasse, que a gente tivesse sucesso, que a parte administrativa, hora nenhuma atrasou os produtos, que a gente conseguiu desempenhar bem as funções. Então, eu acho que é um relatório que deveria ser obrigatório a leitura por todos. Aí temos também o PDI, que eu já citei, também, que traz toda essa parte de estratégia e traz um panorama geral da universidade. O relatório de autoavaliação institucional, o relatório de autoavaliação ele é mais ligado à área finalísticas. Também ele cumpre um normativo exigido pelo MEC. O projeto político-pedagógico institucional, que já é um documento que é quase para a vida toda, né? Ele acabou de ser revisado faz pouco tempo, e aí ele traz toda a parte pedagógica da universidade. Então, quem tem interesse nessas questões pedagógicas, é um documento importante para se conhecer. Tem o nosso plano de logística sustentável, a gente tem uma secretaria agora, a secretaria a SEMA, Secretaria Ambiental, então a gente está com um foco muito grande nessa questão ambiental. Aí tem mais uma série de documentos complementares que vai do perfil de cada um. Temos o plano de obras que é anual, temos o plano de internacionalização. Lá no site do DPO também tem a gestão de riscos e integridade, que é uma temática totalmente nova, que está sendo exigida, ligada às questões de governança. Então, eu aconselho que todos vocês entrem no site do DPO, www.dpo.unb.br. No menu esquerdo tem essa listagem de documentos. Vocês conhecem, acho que vai ter uma visão muito boa dos produtos da universidade, tudo que a universidade oferece. Quero até fazer... Aí é só um comentário mesmo, uma dica. Vocês podem ver que ao longo da apresentação, sempre esse símbolo, né, dessa borboletinha, a campanha UNB a gente aqui faz. Como que a gente procede, né? Até uma dica para vocês quando vocês forem elaborar os documentos no trabalho. A gente tem no site da UNB, tem lá no menu de serviços, na página principal, tem lá a marca. Então, lá vocês conseguem baixar todas as marcas da UNB, as logomarcas oficiais, essas azul com verde, os símbolos da UNB. E nós temos as campanhas anuais da SECOM, que sempre traz uma temática diferente.
diferente. Então, vocês podem ver que nessa apresentação sempre aparecia essa borboleta, essa logozinha, a UNB quem faz é a gente, que é a campanha que a gente está utilizando agora, que é a campanha para as questões de enfrentamento à pandemia. Então, a gente costuma no DPO, na maioria dos órgãos, sempre que vai usar fazer uma apresentação, fazer um documento diferente, aí usar os símbolos das campanhas. Ajuda a SECOM a fortalecer a campanha e para a gente também facilita, que eu não sei ficar pensando numa arte, num design, né? A SECOM, ela disponibiliza todo esse material, e aí fica bem tranquilo, porque a gente pode utilizar, a gente divulga a campanha, ganha tempo, em vez de ficar pensando, né? E esse símbolo, até para quem não sabe, a borboleta foi um símbolo escolhido lá pela equipe de criativa da SECOM, porque ela remete a esse momento da pandemia, que é de transformação, né? Que é o momento que a gente passou e passa ainda de transformação. E aí tem toda uma explicação lá na SECOM sobre a campanha, que esses são 4 eixos que simbolizam também aqui o símbolo de Brasília, o avião, mas que também simboliza um abraço. Então, quero deixar essa dica para vocês, que além do logo da UNB oficial que tem lá no site, todo ano tem sempre uma campanha da SECOM que disponibiliza essas peças de comunicação que a gente pode usar para facilitar. Bom, o que eu tinha para dizer a vocês era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida agora, vocês podem me perguntar. E eu estou à disposição, não só agora, mas no decorrer dos nossos trabalhos, lá na diretoria de planejamento, nesse momento de forma remota. Meu celular já virou um celular. A gente não tem celular funcional na universidade, mas os nossos celulares particulares viraram funcional. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem entrar em contato comigo. Pode usar o e-mail da DPL, dpl@unb.br, tirar qualquer dúvida. Estamos à disposição. Desejo realmente que vocês sejam bem-vindos, que logo a gente possa se encontrar pessoalmente, né? E voltar aquele clima da universidade, que eu particularmente sinto muita falta, me faz muita falta aquele ambiente da universidade, aquela paisagem, eu estou com saudade. Bom, é isso, estou à disposição de vocês. Muito obrigado, Kátia. Tem alguém me ouvindo 2 vezes? Pode desligar um equipamento, por favor? Obrigado. Te agradeço, Kátia, pela exposição tão didática. Aproveito também para cumprimentar a decana de gestão de pessoas, que está aqui presente em nossa reunião, Maria do Socorro Mendes Gomes, assim como o diretor de capacitação, desenvolvimento e educação, Peterson Góes Silva. Muito obrigado. Quero registrar aqui publicamente, Kátia, como foi importante a sua exposição para todos nós, como ela foi bem explicada, como ela foi didática. Você demonstrou para a gente, né, uma sensibilidade muito importante a respeito do qual é a função técnica do corpo técnico da universidade frente aos problemas, aos desafios, às soluções que a gente pode encontrar, qual é o papel que os servidores técnicos administrativos têm e o que a gente tem de cenário aí para encontrar nos próximos meses, nos próximos anos, assim como uma retrospectiva também dos últimos tempos. Então, agradeço muito. Você trouxe uma série de pontos importantes, né? O próprio PDI, a missão, nossa visão e os gráficos também muito bem elaborados. Foi bem interessante poder escutar uma pessoa com conhecimento técnico tão aprofundado na área, com gráficos tão didáticos, visivelmente muito bem organizados. Então, tudo isso demonstra a alta qualidade do trabalho de vocês lá no DPO, assim como na diretoria. Então, eu agradeço imensamente, parabenizo por todo esse trabalho desenvolvido. Com certeza agregou bastante ao nosso evento. E lembrando que a nossa reunião está gravada, então isso também vai ficar disponível posteriormente a todos que se interessarem, assim como eu também coloco a equipe do Teams da nossa ambientação à disposição para que eventualmente a Kátia compartilhe esse material com os gráficos e as demais informações, se for possível, posteriormente. E agora eu deixo a palavra a todos que quiserem trazer alguma manifestação, alguma observação, elogio ou qualquer dúvida, para a Kátia poder responder. Oi, Felipe.
Bom dia, Felipe, Kátia e todos os Bom colegas dia. que estão presentes hoje aqui. Eu gostaria de agradecer muito a fala da Kátia, acho que foi super necessária, importante para os servidores que estão chegando, para a gente que fica relembrando, né, como é que nós funcionamos e principalmente para os servidores que estão chegando. Quando a gente estava preparando o evento, uma das questões que foi muito bem reforçada pela fala da Kátia é a necessidade que nós, servidores públicos, temos de compreender o conjunto do que a nossa instituição representa, faz e como que ela funciona, né? É super importante isso, a gente se manter sempre antenado a esses itens que a Kátia muito bem trouxe, porque é o que baliza, é o que norteia a nossa prática no cotidiano da universidade, o que influencia diretamente a nossa ação e intervenção no nosso trabalho, por mais que eu esteja ali no meu campo específico de atuação. Então, assim, quando vem demanda do DPO, é o cumpra-se, a gente precisa atender, né? Porque é o DPO que traz essa dinâmica do financiamento da universidade, da relação com os órgãos de controle, com os órgãos de DGP também, órgão de controle, mas assim, lá é que vem o ser, o funcionamento ali efetivo da universidade. Então, a sua fala foi muito rica e esclarecedora, Kátia, agradecendo imensamente. E espero que para vocês que estão chegando agora tenha sido também de bastante valia. Tenho certeza que sim. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Nina. Eu acho assim que também, além de eu falar dessa dinâmica, né, da gente ter essa consciência que a gente precisa contribuir com a universidade, mas o que eu quero também é que os novos servidores não esqueçam que é da minha fase inicial, que é de aproveitem as oportunidades que a universidade oferece para a gente. A universidade oferece muito mais que um contra-cheque. Então, assim, aproveitem isso, busquem as oportunidades. Eu fiz isso e não tenho arrependimento. Então, acho que a gente, todo momento, tem que estar nisso, né? A gente aproveita o GP. Há poucos dias atrás, teve vários detalhes para selecionistas, querendo ou não, uma renda extra. Além de ser uma renda extra, é um crescimento profissional que vai gerar outras coisas, que vai te ajudar em seleções futuras. Então, acho que a gente, servidor, a gente tem que se apegar a essas duas coisas. Do nosso papel como servidor e buscar oportunidades. Porque a todo momento as oportunidades surgem na vida da gente. Então, é feliz aquele que não deixa passar as oportunidades. Isso é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Com certeza, Kátia, concordo, agradeço pela sua colaboração, assim como pelas observações da nossa decana, Maria do Socorro Mendes Gomes, e registro aqui publicamente a sugestão da Renata no nosso chat. Ela comentou que poderia até existir um curso de reciclagem com essa sua apresentação, porque alguns servidores podem ter esquecido os pontos essenciais. Com certeza isso colabora mesmo para o avanço da capacitação da universidade. Eu aproveito para lembrar que toda essa gravação vai estar disponível na página da Procap em breve. Então, pessoal, vamos encerrar aqui o nosso primeiro momento do dia e às 9h45 a gente retorna com a apresentação sobre a gestão colegiada em instâncias decisórias com a nossa decana de administração, Rosana Reigota. Tá ok? Muito obrigado mais uma vez pela presença de todas e todos e aguardo vocês às 9h45. Até já. Tchau, tchau, obrigada, até já. Kátia, você está sem som. Sim, estão me ouvindo? Eu quero agradecer e quero desejar boa sorte para vocês. Estou à disposição na diretoria de planejamento, DPO, a equipe do DPO também está à disposição de vocês para tudo que vocês precisarem. Mais uma vez, sejam bem-vindos à universidade. Obrigado.